Atualidades do estado do Tocantins. População tocantinense. Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar sobre a população do estado do Tocantins. Todos nós já sabemos que o estado do Tocantins, né, é um dos estados mais novos do nosso país, criado lá a partir da Constituição de 1988. A gente sabe que desde a construção da BR-153, há uma dinamização da então região do norte de Goiás, atual estado do Tocantins, que faz crescer ao longo da rodovia, né, uma série de vilas, povoados e vilarejos que mais tarde vão dar origem às cidades. Isso vai permitir lá um intenso movimento migratório regional para o estado do Tocantins. A gente sabe lá então que a população do estado hoje responde por mais ou menos aí, segundo o IBGE, um pouco mais de 1.500.000 habitantes. A imensa maioria concentrada lá na capital, Palmas. Algumas cidades têm uma importância maior sob o ponto de vista econômico e também sob o ponto de vista populacional. A gente está falando de cidades como Porto Nacional, como Gurupi, por exemplo, que tem uma concentração populacional maior. Quando nós olhamos sob o ponto de vista étnico, tem um dado muito interessante. A imensa maioria da população do Tocantins se declara como parda ou negra. E isso é um reflexo imediato, né, do processo de miscigenação que acontece na região centro-oeste e parte da região norte do país. Nós temos uma presença, né, de vários povos indígenas que estão localizados em terras indígenas homologadas pelo governo federal, que também são um dos componentes étnicos dentro do estado. Além disso, o estado do Tocantins tem pelo menos 15 comunidades quilombolas, mostrando lá a força da cultura vinda da África, trazida para o Brasil com os negros escravizados e que, ao adentrar, né, ao interior do país, formam comunidades de resistência cultural e populacional. A gente vai perceber que o estado é um estado muito pouco povoado, e lembrando lá, né, que nós temos dois conceitos importantes aqui para utilizar no estado. Primeiro é o conceito de população absoluta. População absoluta é a quantidade efetiva de habitantes de uma dada localidade. E por um outro lado eu tenho o conceito, né, de estado ou de região que seja populosa. A região populosa é aquela que tem uma grande população absoluta. Via de regra, o estado do Tocantins não é um estado populoso. Como dissemos, a população lá ultrapassa um pouco mais de 1.500.000 habitantes. Só para você entender, só a cidade do Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes. Portanto, nós estamos falando lá de um estado que é pouco populoso, mas ao mesmo tempo ele é pouco povoado. O conceito de povoado remete ao conceito de população relativa. E população relativa é a mesma coisa que densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado no Tocantins é um pouco superior a 4,8 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o último censo do IBGE de 2010. E, portanto, o estado se apresenta como pouco populoso e não povoado. Bacana? Vem para cá, vamos dar uma olhadinha de perto, porque eu quero que a gente fale também da pirâmide etária do Tocantins. Legal? Vem para cá. Então, Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Sua criação ocorreu após o desmembramento do norte do estado de Goiás, em 5 de outubro de 88. Após esse processo, houve um acelerado crescimento demográfico estadual, impulsionado pelos fluxos migratórios regionais. A população do Tocantins foi estimada em 1.572.000 habitantes em 139 municípios, segundo o IBGE. A estimativa, com o total de habitantes dos estados e dos municípios, se refere a 1º de julho de 2019. Em comparação com os demais estados, o Tocantins teve a 10ª maior taxa de crescimento do país, ao lado de Mato Grosso do Sul. Além disso, é o 4º estado
mais populoso da região norte. E há uma preponderância no Tocantins da população masculina, com 50,4%. E a pergunta é por que, se a média nacional é de mais mulheres do que homens? É muito comum que nas áreas que nós chamamos de desbravamento haja uma aglomeração de contingente populacional masculino maior do que o feminino, porque, via de regra, como zona de desbravamento, e o Tocantins ainda o é, ele atrai primeiro os homens à procura de emprego e renda, que vão procurar fazer um pouco de patrimônio para então trazer as famílias. A gente vai observar então que a presença masculina no estado é predominante, ao contrário, por exemplo, do Nordeste brasileiro, onde, sobretudo, na área do semiárido, ocorre o inverso. A presença de mulheres como chefes de família são maioria, porque os homens emigram para regiões como Tocantins à procura de emprego e renda, e só chamam a família depois de estarem minimamente consolidados. Portanto, Tocantins apresenta uma certa disparidade na composição, por sexo, em relação a homens e mulheres da média nacional. Observe aqui. No Brasil, as mulheres são maioria, 51,8% contra 48,2% de homens. No Tocantins é o inverso, 50,4% de homens e 49,6% de mulheres. A população tocantinense é composta por imigrantes de várias partes do Brasil. O índio também compõe o contingente populacional do estado. Ao todo, são 7 etnias, Carajá, Xambioá, Javaé, Xerente, Craô Canela, Apinagé e Pancaracru, totalizando 10 mil índios, distribuídos num total de 82 aldeias. Dentre os aspectos inerentes do estado do Tocantins, também se destacam as comunidades quilombolas, correspondendo aproximadamente a mais de 15, a qual abrigam milhares de pessoas. Mateiros é o município com maior número de comunidades quilombolas, 11 no total, totalizando 271 famílias e uma população estimada em 2.684 pessoas. O território tocantinense é pouco povoado, visto que a sua densidade demográfica, população relativa, é de aproximadamente 4,98 habitantes por quilômetro quadrado. Já o crescimento demográfico, impulsionado basicamente pelo fluxo migratório, é de 1,8% ao ano, considerado alto. Observe aqui, as áreas, de reservas indígenas ao longo do território, do Tocantins. A reserva Apinagé, a Xambioia, a reserva Craô, a reserva Xerente, a aldeia Funil Xerente, a aldeia Fontoura, lá na ilha do Bananal, e na terra indígena do Araguaia. Perfeito? Além disso, nós temos a aldeia do Herê, que também se localiza em parte do estado. De acordo com os dados do IBGE, 70% da população do Tocantins são formados por negros, pretos ou pardos. O crescimento demográfico é de 1,8% ao ano, repito, basicamente processo migratório, densidade demográfica de 4,9 habitantes por quilômetro quadrado, população urbana 78%, população rural 21%, água tratada para 79% da população e analfabetismo alto em torno de 13,5%. O que eu queria analisar com você também, é o que nós chamamos, de pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que permite a gente saber a composição etária, portanto de idade, e de gênero, masculino ou feminino, de uma dada população. O IBGE nos diz que a faixa etária de 0 a 19 anos é a população jovem, que
que forma a base da pirâmide. População de 20 a 59 anos é a população adulta, que forma o corpo da pirâmide, e a população de 60 anos ou mais é a população idosa, que forma o ápice da pirâmide. Se nós olharmos para a pirâmide etária do Tocantins, você vai ver um afunilamento da base na população de 0 a 19 anos. E isso se dá, basicamente, porque as taxas de natalidade no estado, que aliás é um reflexo do Brasil como um todo, estão em declínio. Ao mesmo tempo, há um crescimento da população adulta, 20 a 59 anos, que forma basicamente a população em idade ativa para trabalhar. E, portanto, o Estado tem uma grande disponibilidade de mão de obra adulta. Mas a gente vai observar que o ápice da pirâmide do Tocantins começa a se alargar, o que significa dizer que para as próximas décadas nós teremos um número cada vez maior de idosos dentro do Estado. E isso desafia as políticas públicas, com saúde física e mental dos idosos, previdência social, acessibilidade, moradia e assistência social de uma maneira geral. Bacana? Vem para cá. Então aqui a pirâmide etária do estado do Tocantins, para o ano de 2019. Então lembrando, população de 0 a 19 anos, e portanto nós estamos tracejando ela aqui, ó. Essa população aqui de baixo é a população que nós chamamos de jovem e que forma a base da pirâmide. Por uma questão de convenção, o sexo masculino vem para o lado esquerdo e o feminino vem para o lado direito. Tudo bem? Desse lado aqui, eu tenho as faixas etárias, as faixas de idade. E na base, eu tenho a quantidade de população em milhares. Então a gente vai observar claramente que a base ela tende ao afunilamento em virtude da queda das taxas de natalidade. Quando nós olhamos para a população adulta, que é a população que vai até 59 anos, portanto nós estamos falando da população até aqui. Lembrando, essa é a população adulta. Ela hoje corresponde à maior parcela da população do Tocantins. Como a população adulta é normalmente aquela que exerce atividade remunerada, que gera, efetivamente, emprego nessa região, nós temos uma grande disponibilidade de mão de obra no Tocantins. Mas o que a gente vai observar é que a população idosa de 60 anos ou mais, tudo bem? Essa pirâmide ela está sofrendo no ápice um alargamento, exatamente na população idosa, o que tende a mudar as políticas públicas do Estado para o momento futuro, para tratar com cada vez mais atenção a saúde física e mental dos idosos, a acessibilidade, a assistência social, a previdência social, a habitação. E, portanto, as prioridades vão mudando ao longo do tempo. Por enquanto, o estado do Tocantins é basicamente um estado formado por população adulta, diminuindo o número de jovens, mas no futuro será uma população cada vez mais formada por idosos. E óbvio que o poder público ele tem que estar atento a essa mudança demográfica. Aliás, a saída de um estado formado com população jovem para uma população adulta e cada vez mais idosa, nós chamamos isso de transição demográfica. Lembre-se que a palavra demo significa povo, Grafia significa estudo, escrita. Então, a transição demográfica é a transição de um estado basicamente formado por população jovem para cada vez mais formada por adultos e, no futuro, cada vez mais por idosos. Legal? Bom, pessoal, com isso, então, encerramos essa aula por aqui. Um abraço forte para você e bons estudos!